Olá, meu nome é João Vitor Caires, eu vou apresentar o nosso projeto final da disciplina de Algoritmos e Programação Estruturada, do professor William Roberto Malvesi. E, antes de começar, eu gostaria de mencionar primeiramente também, né, os integrantes do nosso grupo, que foram responsáveis pelo desenvolvimento, né, desse trabalho, que foi o Carlos, o Cauã, o Gabriel de Souza, o Gabriel Isidório, o João Simer, o Pedro Henrique e eu, né, o João Vitor Caires. Bom, esse projeto ele foi desenvolvido utilizando a linguagem C, né? E tem como principal objetivo mostrar nossos conhecimentos, né? Que a gente adquiriu ao longo desse primeiro semestre de 2026. Com ele, também a gente procura mostrar não apenas só o domínio da linguagem, né? Mas também nossa capacidade de conseguir planejar, também organizar e implementar um sistema com um nível maior de complexidade, né? Porque até então esse projeto final realmente foi nosso projeto, né, mais complexo até então, e a gente espera realmente que essa apresentação mostre todo o aprendizado conquistado, né, durante a disciplina e o empenho dedicado no desenvolvimento desse projeto, porque todos dedicaram, né, alguns aprendendo coisas novas, bateram cabeça, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo e a gente conseguiu fazer, né, desenvolver um projeto que eu considero muito, muito bom. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Estamos aqui no meu VS Code, né, para fazer a explicação do nosso código, da nossa lógica, né, tudo por trás do nosso sistema. E vamos começar aqui, né, pelo escopo principal, que é o melhor que a gente pode estar iniciando, né, a explicação. Então, vamos lá, né. Bom, primeiramente temos aqui um set local, que é basicamente o que vai definir, né, o nosso idioma e a configuração regional do nosso programa, né, no caso para português. E esse LCAL, ele significa que todas as configurações, idioma, caracteres, números, datas e etc, né, serão alteradas. Então é isso. Então aqui já essa parte aqui explicada. E agora a gente vai aqui pensar essa parte desse bloco que é muito simples, né? Que é só basicamente uma criação de variáveis do tipo char, com nome de tripulantes, outra com nome de observações. Aqui temos uma criação de variável do tipo float, né? Consumos. E se for reparar, né? Temos aqui parâmetros dados. A gente deu parâmetros, só que aqui fizemos de uma forma, digamos que diferente, né? Ao invés de a gente colocar, por exemplo, tripulante 5, que já é definido isso, né? A gente definiu que tripulantes será 5. Então aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Tripulante 5, dias 17, recurso é 3, perdão. Tamanho do nome será 50, tamanho das observações será até 100 caracteres. E é isso. Então, essa parte aqui já está explicada. A única diferença daqui, ó, e aqui no float, a gente tem parâmetros também, só que aqui será igual a zero. Por quê? Porque a gente vai estar iniciando pelo parâmetro zero, né? Pelo parâmetro zero. Então é isso. Aqui temos variáveis do tipo inteiro, né? Que é a opção do que o usuário digitar. E esse aqui vai ser um for que a gente vai estar usando aqui embaixo. Bem que no caso, se a opção for 2. E é isso. Bom, então aqui está nosso menu, né? Só que tem um detalhe muito importante antes, que é o quê? Esse do while. A gente está usando do while. A gente está usando uma estrutura de condição, né? No caso de repetição, que vai ser o quê? Enquanto for verdadeiro, roda, enquanto se for falso, retorna o zero. Por quê? Porque vai retornar o zero? Porque vai ser o fim do nosso problema. No caso, vai ser quando o usuário digitar o zero, que vai ser o sair. Entende? Então esse é o nosso menu. Aqui está aqui, ó, 1 cadastrado por tripulantes, 2 exibir os tripulantes cadastrados e etc, né? Aqui temos várias opções, não vou precisar falar todas. Mas, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que o nosso usuário digitou a opção 1, que seria o quê? Então, cadastrar tripulantes, beleza. Então a gente vai escanear a opção, o usuário digitou 1, então a opção é igual a 1. Então o que vai acontecer? No nosso switch case, a gente vai fazer uma comparação. No switch case, o que vai ser? Switch, a gente bota aqui no caso a variável que a gente está utilizando, que é do tipo inteiro, que é a opção. Então o nosso usuário, vamos supor que digitou 1. Então a opção é igual a 1. Caso a opção for 1, o que vai acontecer? Vai rodar essa função com o nome de cadastrar tripulantes. E aí após, né, até rodar, vai quebrar. Fazer um break, que aí ele vai ver que isso vai fazer a comparação se a opção é diferente de zero e vai retornar para cá. Então toda vez vai ficar retornando para cá enquanto o usuário não digitar zero. Vamos supor, né, vamos fazer essa comparação de todas aqui, mas vamos supor que o usuário digite 12. O que é? A gente pode ver que tem do 0 ao 11 nas opções, então tem o 12. O que vai acontecer? Se no caso não for nenhuma dessas aqui, ó, do 0 ao 11, o que vai acontecer? Ó, vai ser a opção inválida, né? Vai pedir para tentar novamente. E assim vai acontecer nosso código aqui, basicamente vai ser esse nosso menu. Nossa comparação, nossa condição do nosso menu, tá? Aqui a gente pode ver que tem vários tipos, cada caso chama sua função, tá? E é isso. Então vamos lá. Agora a gente vai partir agora para as partes das funções. Então, vamos lá, né? Vamos começar agora a parte da explicação das nossas funções. Bom, primeiramente eu vou começar pela primeira função aqui que a gente tem, que é cadastrar tripulantes, ou seja, se nosso usuário digitar 1, aí a gente vai ler o resultado do usuário, né, que o usuário escreveu, e aí com o switch key a gente vai fazer essa verificação. E esse caso for 1, é para cadastrar tripulantes. Ou seja, a gente vai chamar essa função void, né, no caso não terá que retornar um valor, mas sim um bloco de código, que é bem esse que está aqui, dentro da void cadastrar tripulantes, dentro da nossa função. O que acontece? Aqui a gente está com um bloco de código muito simples. Parece estranho, né? Mas é bem simples, que é basicamente o quê? A gente está fazendo a criação de uma variável do tipo inteiro chamada i, que vai usar na estrutura de repetição, for, né? No caso aqui é uma estrutura de repetição for. Como é que funciona essa estrutura de repetição for? Aqui temos a estrutura de... Aqui a gente tem uma introdução, nós temos a introdução aqui. Aqui a condição e aqui a implementação. Ou seja, i começa com 0, né? Com o valor zerado, enquanto 0, né? No caso, for menor que 5, que é o 5, tá vendo? É para acrescentar um número no i. Então sempre vai acrescentar. Ou seja, vai repetir esse bloco de código aqui dentro do escopo, né? Vai aparecer esse código aqui, né? Vai rodar esse código 5 vezes. Então é basicamente isso. Aqui vai estar digite o nome do primeiro, né? Ó, vai puxar o i, mas é o que? 0 mais 1, 1. Então vai ser digite o nome do primeiro tripulante. E aí vai ler também aqui e armazenar no local correto também. Que no caso o i é igual a 0, né? Então vai ser
vai ser na parte 0, né, da variável char tripulantes, como eu falei anteriormente. Eu esqueci o nome correto, né, da onde vai armazenar, tem um nome certinho, mas basicamente isso, vai armazenar no lugar 0, né, no lugar 0, é outra palavra, só que fugiu da cabeça agora. E é isso, e aí aqui vai, né, printar os tripulantes cadastrados, após rodar 5 vezes esse código, tá? Então nesse caso é isso, essa primeira função é bem simples, que é só basicamente essa estrutura de repetição mesmo. Então, após rodar o código, vai voltar aqui pro while, e aí vai fazer aquela verificaçãozinha e vai voltar, porque e vem de 0. Não, então não. Quer dizer, é sim, verdadeiro. Então vai rodar novamente esse código e aí vai aparecer novamente o menu de opções para o nosso usuário. Bom, então, né, eu agora falei da primeira, que é a cadastrar tripulantes. Vamos agora para a segunda. Bom, essa segunda aqui, ela é um pouquinho mais, como eu posso dizer, complicada, né? De estar explicando aqui parte por parte. Mas, mesmo assim, ela ainda assim parece complicada, mas dá para entender tranquilamente, tá? O que acontece? Aqui a gente está fazendo as variáveis, né, criando as variáveis do tipo inteiro e char. Aqui no caso dia e recurso, e aqui char opção. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente está fazendo o vetor, né, os nomes dos recursos. Ou seja, o recurso 0 vai ser o oxigênio, o recurso 1 vai ser a água e o recurso 2 vai ser a energia. Esse lugar de recurso aqui, no caso aqui, ó, seria 3, né? Então é isso. Então realmente é 3, tá vendo? E é isso. Bom, o que acontece? Aqui a gente vai percorrer, a gente está fazendo, no caso aqui, uma repetição, aqui no caso, o que vai fazer essa repetição? Deixa eu só achar aqui o escopo dela certinho, aqui, pronto. Deixa eu marcar aqui dessa maneira. O que vai acontecer aqui? Bom, basicamente, a gente vai estar percorrendo os 7 dias da missão, entendeu? Porque o dia é igual a 0. Enquanto o 0 for menor que dias, né, que nesse caso esse dias é 7, dia mais, ou seja, vai fazer dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e essa aqui é aquela mesma jogada que a gente fez, né, aqui no nome dos tripulantes, que é acrescentando o i mais 1, a gente vai estar fazendo dia mais 1, porque aqui é como se fosse a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, como se fosse o i, só que aqui no caso o nosso integrante do grupo quis colocar como nome dia, então não tem nenhum problema nisso também, então tá dessa maneira. E aí o que acontece? Aqui dentro dessa estrutura de repetição que a gente vai percorrer 7 vezes, a gente vai percorrer os 3 recursos, tá vendo? Então aqui, ó, a gente está percorrendo o recurso 3 vezes. Então a tradução vai ser recursos igual a 0, enquanto o recurso for menor que recursos, né? No caso aqui, esse recurso aqui, caixa alta é igual a 3, recurso mais, entende? Então é basicamente isso. Ele vai verificar aqui, ó, o nosso usuário digitou aqui, ó, verifica se o consumo digitado for maior que o consumo permitido e emite um alerta. Perdão, eu dei uma pulada no código, que eu fui ali para baixo, né? Aqui no caso aqui, ó, mostra qual que é o recurso que vai ser digitado, tá? E aqui salva o consumo informado na matriz, entendeu? Que é isso, entendeu? Aí assim, claro, vai verificar aqui nossos outros usuários, foi outro usuário, tá? Que fez essa parte aqui, que verifica se o oxigênio passou e exibe um alerta. Alerta do consumo acima do limite. Então, entendeu? Então a gente vai fazer isso com os 3 recursos. Vai fazer com o limite do oxigênio, o limite da água e o limite da energia, entendeu? E aí, aqui embaixo, o que acontece? Aqui vai ser o quê? Nosso campo de observação. Então, aqui já pergunta, deseja adicionar alguma observação do dia? Sim ou não? Aí o usuário vai digitar S para sim, ou seja, a opção sim. Então, se a opção for igual a sim ou a opção for igual a S minúsculo, aí, né, ele né, ele limpa o N, deixa pelo scanf e aí vai e printa. Digita a observação. E aí, nessa, o que vai acontecer? Ele vai salvar a observação. Se não for uma dessas duas opções, o que vai acontecer? Aqui no caso vai acontecer de não caso que indica, né, o fim de uma string, né? Então basicamente é isso. Então ele deixa a string vazia, caso não exista uma observação e acabou. E aí ao fim disso tudo vai ter aqui, ó, consumo registrado com sucesso. Então é isso. Essa nossa segunda função é basicamente esse. Registrar o consumo do nosso... registrar o consumo, que é o nosso usuário colocou, né? Registrar o consumo e emite alertas se necessário e verifica se o usuário quer deixar uma observação do dia. Feito isso, acabou a nossa função. Void, né? Que aí, novamente, vai retornar aqui pro nosso while, né? Que vai fazer a verificação. É diferente de 0? Sim, então vamos lá novamente e apresentar novamente o nosso menu. Antes de continuar, né, eu gostaria só de destacar que não vou explicar detalhadamente todas as funções do sistema, porque muitas delas seguem exatamente a mesma lógica, né, de programação. Então, após apresentar o escopo principal, né, que foi o main, as primeiras funções, né, que da opção 1, da opção 2, já é possível, né, entender que os principais conceitos utilizados no projeto, como tipo, estrutura de repetição, né, o for, estrutura de decisão, if, o switch case, também teve outra de repetição, né, que foi o do while, né, lá no questão do menu, teve as matrizes, os vetores, as passagens de parâmetros entre funções, e também teve armazenamento de dados. Então, as demais funções, elas apenas reutilizam, né, esses mesmos conceitos para executar tarefas diferentes. Então, para respeitar o tempo máximo de apresentação, que é 15 minutos, eu só vou explicar somente as funções que representam melhor o funcionamento do sistema, entende? Mas então é isso. Aí para poder fechar, né, com chave de ouro, eu vou estar explicando aqui a questão da nossa geração de relatório. Então vamos lá, essa parte. Então, vamos para a nossa função que gera relatório, né? Aqui tem uma função que gera relatório e aqui mais abaixo é aquela que salva o arquivo em texto, né? Que vai automaticamente aqui para o nosso diretório onde está o nosso código, tá? Que é aqui na pasta projeto final. Bom, então vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui nossa função, né, que vai exibir na tela do usuário o resumo, né, o relatório final da missão, que vai ter aqui as matrizes tripulantes, vai ter as matrizes com consumo e também com as observações, tá, que foi feita ao decorrer do nosso código. Primeiro aqui a gente começa com uma variável do tipo inteiro, né, causa que a gente vai usar uma estrutura de repetição, tá?
E aí, aqui a gente vai somente, né, aqui nesse caso esse printf aqui é só para imprimir a linha, para organizar nosso relatório, tanto é que você vai ver que tem vários prints, né? Então é isso. Aí o que, que vai acontecer aqui, né? Aqui ele vai percorrer todos os nossos tripulantes. Aqui a primeira coisa vai ser os tripulantes, né? Que informa quais são os 5 tripulantes da missão. E aqui a gente usa um for. Para quê? Para imprimir todos os tripulantes. Então, aqui vai imprimir as 5 vezes, né? Que nós temos 5 tripulantes. E aí vai só percorrendo aqui todos os 5. Aqui não tem muito segredo, que foi que eu já expliquei anteriormente ali a estrutura de for. Aí na segunda parte aqui sobre que é o consumo, né, total dos recursos, né, que informa quais foram os consumos totais durante a missão. O que é que vai acontecer? Ele vai calcular, por exemplo, vamos puxar aqui o oxigênio, ele vai calcular e imprimir o consumo total de oxigênio. Mesma coisa para recursos, dos recursos, né, da água e aqui da energia. Né? Então aqui é do oxigênio, da água, da energia. Ele vai fazer o cálculo, imprime o consumo total e acabou. Aí o que acontece? Agora a gente vai para a parte de baixo, que é a média diária. Que é basicamente a mesma coisa lá de cima que eu falei. Ele vai calcular e vai imprimir a média diária daquele consumo. Mais abaixo, a gente também tem a dia de maior de consumo, né? Aqui no caso, mais uma vez, só, no caso aqui não vai calcular, né? Ele só vai realmente imprimir qual foi o dia que maior consumiu, tá? Aquele recurso. E aqui abaixo também ele vai exibir o relatório. O que acontece? Nós fizemos, né, essa função basicamente somente para poder exibir, né? Ela aqui, ó, foi criada especialmente para poder exibir os alertas da missão do relatório. Por quê? Porque antes a gente tinha vários alertas da missão. E aí o que acontece? Dava mais de 10 linhas de alerta, se caso acontecesse, claro, né? E aí o que acontece? Fica muito poluído. Então o que a gente decidiu fazer? A gente criou uma função para poder deixar, tipo assim, oxigênio foi emitido alerta dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, numa mesma linha. Entende? Então é basicamente isso. Todo o nosso relatório fica nisso. E aí que está o grande segredo aqui da nossa parte de baixo aqui, que é a questão do salvar o nosso relatório em TXT. O que acontece? Aqui, né, a gente recebe os parâmetros, e aí a gente recebe, né, os parâmetros, e aqui são aqui, ó, as variáveis que vai ser usada. Aqui tem uma que vai ser para nosso for, né? Cadê o for? Aqui, ó. Que vai ser essa tipo inteira vai ser para nosso for. E esse file arquivo é o ponteiro para o arquivo, entendeu? E aqui o que acontece? Aqui, ó, ele cria, né, subscreve o arquivo texto com esse nome aqui, ó, relatório, underline, missão.txt. Entendeu? E o que acontece? Aqui ele vai verificar, né, se ocorreu algum erro ao criar o arquivo, algo do tipo. E se aqui, aí se não, se caso fosse erro ao criar o arquivo, se não, vai passar para baixo. E aqui é basicamente o que acontece. Quando a gente for fazer coisa de arquivo assim, aqui muda um pouquinho também, tem um F antes do print, então faz essa mudança, né? E aí você tem que usar esse F antes, quando é arquivo. E aí é isso aí, basicamente é tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Não tem muito segredo também nessa parte aqui, é coisa de repetição, de condição. Pode ver aqui, ó, por exemplo, a gente usou aqui uma estrutura de repetição, aqui usou uma estrutura de condição dentro da repetição, e aí isso vai. E aí, no final, o relatório salva com sucesso em relatório de missão. Então, é esse nosso código que a gente fez, né? Esse aqui é a nossa lógica por trás do nosso sistema. Claro que eu deixei de passar algumas coisas por conta que quando vai passar dos 15 minutos, aí por conta disso eu tive que deixar de passar, por exemplo, algumas funções, por exemplo, alertar os limites, exibir as observações, mas nada mais, nada menos do que eu falei, que é questão de repetição, de condição, entendeu? Então é isso. Então vamos lá, né? Fazer o sistema rodar. Aqui no F11, puxar aqui a telinha. Aqui está nosso menu. Tá aqui, ó. Vamos primeiramente relacionar nossos tripulantes. Vai ter o João, vai ter o Samuel, vai ter a Ana, vai ter o Daniel e vamos lá, a Sofia, por exemplo. Esse aqui foram cadastrados nossos 5 tripulantes, né? Que é o tripulante cadastrado com sucesso. Agora, como eu disse, né, na lógica do nosso programa, é que vai voltar novamente para o menu e a gente vai poder usar outras opções. Aqui a 2 foi o que exibiu os tripulantes, aí mostrou o João, Samuel, Ana, Daniel, Sofia, que foi o que eu cadastrei. E que agora vamos para registrar os consumos. Ó, do dia 1, a gente vai colocar 10 de oxigênio, 20, 30. Colocar aqui os números, ó, tentar estar aqui na observação, não vou querer. Vamos aqui aleatório, né? Ó, aqui, ó. Quer colocar? Então vamos colocar dessa vez sim. Consumo alto de energia. Agora vamos colocar um que é bem alto, 200. Também aparece alerta também. Alerta, alerta. Quer colocar? Não. Então é isso, né? Vou estar passando aqui rapidamente para poder não gastar muito tempo. Só explicar mais a lógica mesmo. E aí, tá. E o último dia, 78, 88, 99. Não. E agora a gente vai estar usando o que? Exibir a matriz de consumo, que foi o que eu acabei de preencher. Também. Matriz de consumo da missão. Agora a opção 5, que seria, no caso, exibir o consumo total de cada recurso, que é a soma deles. Aqui é a média diária. A média diária. Aqui a 7 seria os alertas emitidos no total. Que o dia de maior consumo de cada negócio, no caso foi o dia 3, onde eu mais coloquei, né? Eu sei que a gente colocar aqui na matriz, é o dia 3, tá vendo? 200, 5.500, 3333. E agora também a gente falta a opção 9, né? Que seria a opção de colocar os limites. Vamos botar o limite 175, vamos botar 150 agora, esse aqui 500, esse aqui 30. Pronto. E agora também exibir as observações que eu digitei. Somente no dia 2, tá vendo? Consumo de alta de energia, que foi o que eu escrevi. As demais eu não escrevi, então ficou assim, nenhuma observação registrada. E o relatório final. Aqui nosso relatório final tudo, no total, ó, os tripulantes, os consumos totais, as médias diárias, o dia de maior consumo, a letra das missões, as observações, que foram essas, os limites atuais. E agora uma pergunta se deseja salvar o arquivo. Só mostrando aqui antes. Deixa eu ver aqui nosso projeto final. Aqui não tem nada, né? Aí eu vou estar clicando aqui no sim. E automaticamente ele vai estar salvando aqui no nosso diretório o nosso relatório final.
Deixa eu só abrir aqui novamente, que vai aqui, ó, o relatório final. Tinha que atualizar. E é isso, deixa eu só puxar aqui, ó. Então tá aqui, nosso relatório baixado no meu computador, né? Então tá tudo aqui, como eu mostrei agora há pouco. E é isso, esse é o nosso projeto.